Glória a Deus, graça e paz. Amém. Glória a Deus, que noite maravilhosa. Graças a Deus não choveu. E hoje, graças a Deus, tenho a rica alegria de ter minha mãe aqui com a gente, cultuando ao Senhor conosco. Mãe, isso era maravilhosa. Minha mãe, uma certa feita, uma hora eu conto esse testemunho para os irmãos, testemunho que aconteceu na minha vida. E entre a vida e a morte, depois de ser salvo pelo Senhor, a minha mãe me entregou para o Senhor. Senhor, salve meu filho, que ele é do Senhor, ele é seu. Se hoje eu estou aqui hoje, é porque um dia ela clamou para o Senhor. Que um dia ela olhou para Jesus e falou: Senhor, o meu filho é teu. Amém? Glória a Deus. Hoje também foi um dia um pouco triste. Pouco não, bastante triste. Perdi uma grande amiga, até eu compartilhei com os irmãos, pedindo oração pela vida dela. Ela teve um derrame cerebral e infelizmente ela veio a óbito com 47 anos. Uma amiga de mais de 30 anos, amiga confidente, uma grande amiga, irmã em Cristo. Nós cremos em nome de Jesus que ela foi salva no Senhor, porque ela conhecia a palavra do Senhor. E graças a Deus, o Senhor chamou ela em tempo oportuno. O Senhor Jesus olhou para ela. E essa noite eu quero estar falando sobre o olhar de Jesus, o olhar de Deus para cada um de nós. Existe vários tipos de olhar. Existe aquele olhar, né, Lana? Quando você for ter o seu nenenzinho, você vai olhar para ele, para ela, de uma forma toda especial, como eu olhei para o Isaac quando Isaac nasceu. Existe um olhar do namorado com a namorada, o noivo com a noiva, aquele olhar apaixonado, aquele olhar penetrante. Quando eu olho para minha esposa, eu consigo ver nos olhos dela o amor, o carinho, a atenção que ela tem comigo. Hoje, eu vi as pessoas ali, naquele velório, com um olhar triste, um olhar vazio, refletindo na vida, nas reflexões da vida. Às vezes a pessoa estava ali, eu mesmo estava ali, e a gente começa a refletir em várias coisas. Como está a nossa caminhada com o Senhor? Como está o nosso olhar para com Deus? Será que nós temos olhado para o Senhor da maneira certa? Será que o nosso caminhar condiz com aquilo que nós temos visto do Senhor? Será que se o Senhor olhar, será não? Ele olhando para nós, para cada um de nós, o que Ele tem visto em nós? Será o que Ele tem visto em nós tem agradado a Ele? Existe um olhar, uma pessoa que não quer o bem de ninguém. Ela olha com terror, ela olha com maldade. Um olho penetrante, um olhar penetrante que provoca medo. E hoje o tema dessa mensagem, eu coloquei um tema: olhar para viver o milagre. Livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22 ao 33. Mateus, capítulo 14, 22 ao 33. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: és um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Esse capítulo 14, 3 acontecimentos acontecem nesse capítulo. Herodes era rei, e ele conhecia a fama de Jesus, ele sabia da fama do Senhor Jesus. E naquela época, João Batista, a voz que clamava no deserto. João Batista, ele que no deserto pregava a palavra de Deus, que anunciava o reino de Deus, que anunciava a vinda do Messias. Ele que se alimentava de mel silvestre, ele que as roupas eram de pelos, né? De pelos. Ele vê Jesus. Um dia Jesus vem para ser batizado, porque assim tinha que se cumprir a palavra de Deus. E ele vê Jesus vindo, e ele fala: meu Deus, me deu um branco agora, gente. Perdão. E ele vê Jesus, e ele fala para Jesus: Jesus, eu não sou digno de desatar as sandálias dos vossos pés. Tu és o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Ele viu Jesus. No olhar dele, ele sentiu que ele era o Messias. Ele não conhecia o Senhor ainda, mas o Espírito Santo de Deus que estava em João Batista viu o penetrar olhar do Senhor. O Senhor, porque nós sabemos que a janela da alma é o olho, são os olhos. Os nossos olhos refletem que nós somos por dentro. A boca fala, o coração está cheio, mas os olhos refletem aquilo que está na tua alma. Porque muitas pessoas não gostam de olhar nos olhos da outra pessoa. Pessoas têm vergonha de olhar no olho da pessoa. E é importante quando você fala com alguém, conversa com alguém, nós aprendemos isso, que é importante você olhar nos olhos, para você passar a sinceridade. Quando a pessoa ela começa a olhar para você e começa a desviar o olhar, alguma coisa está errada. Por isso que os olhos são a janela da alma, porque ela reflete o que está dentro de você. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, ela vai refletir o brilho do Espírito Santo. Os seus olhos vão brilhar. E João Batista olhou para o Senhor e falou: Bendito é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Herodes estava incomodado com isso. Herodes tinha uma cunhada, Herodias, mulher do seu irmão Felipe. E o casamento deles era um casamento de adultério. Porque ela era casada com outro homem, fugiu para se casar com ele, que já era casado. E João Batista o alerta a Felipe que ele está errado, que não está certo, ele está com alguém, mas está em adultério. Herodias queria matar João Batista. E ela pede para Herodes que prendesse João Batista, que o amarrasse, e assim foi feito. Eles prenderam João Batista, eles amarraram João Batista, só que tinha um conflito naquela situação. Porque Herodes queria matá-lo por causa de Herodias. Só que o povo tinha João Batista como um profeta. Muitas das vezes, meus irmãos, você ser um profeta do Senhor vai incomodar muita gente. Você falar a verdade, você pregar a palavra do Senhor, você se expressar da forma que você crê, vai incomodar muita gente. Vai chamar a atenção de muita gente. Na parte boa, mas também vai incomodar muita gente. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, muitas pessoas têm ciúmes de muitas pessoas. Pode acontecer com qualquer um de nós, de alguém ter ciúme de você. Mas você fala, mas peraí, eu não tenho nada de valor, eu não tenho nada interessante em mim. Mas aquilo que brilha em você, isso causa desconforto para outra pessoa. Porque as pessoas querem aquele brilho que você tem, que outras pessoas não têm. Porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, o brilho do Senhor reflete você. Não é à toa que tem pessoas que chegam em você e falam, nossa, mas eu sinto uma paz de estar perto de você. Você parece que teu rosto brilha. Brilha porque você está cheio de Deus. Brilha porque os olhos do Senhor estão em você. Brilha porque os teus olhos estão voltados para o Senhor. Porque você não tirou o olho do Senhor. Quando você não tira os olhos de Jesus,
O Espírito Santo de Deus não se afasta de você, mas pelo contrário, ele te enche cada dia mais de glória, de bênção. E você faz a diferença onde você está. Uma certa feita, Herodes deu uma festa natalícia. Herodias tinha uma filha, e a filha já totalmente induzida pela mãe, que a mãe queria a morte de João Batista. E ela induziu a sua filha, vai lá e dança para o rei. E a filha de Herodias, ela dança para o rei. O rei, ele se agrada da dança dela, como se fosse seduzido pelaquela dança. E ele comete um erro terrível. Ele diz: pede-me o que você quer, que eu vou te fazer. E um rei, a pessoa que tem autoridade, ela tem que medir palavras. Muitas vezes eu e você não medimos o que falamos, e falamos sem pensar. Muitas vezes uma mãe, sem pensar, num ato de nervoso, ela profetiza contra o seu filho. Ela fala palavras que vai matar aquela criança espiritualmente. Ou muitas vezes você está matar o seu próprio filho. Porque muitas mães dizem: você não presta, você não vai ser ninguém na vida. Quando as pessoas que estão aqui mesmo, que receberam palavras assim, ou do pai ou da mãe, pai e mãe são autoridades debaixo de Deus, são autoridades constituídas por Deus. E muitas vezes abrimos nossa boca para amaldiçoar alguém. O Senhor nos fez para abençoar e não para amaldiçoar. E ela pede: eu quero a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. E assim foi feito. Eles matam João Batista. E aí os discípulos dele, os discípulos do Senhor, pegam o seu corpo decapitado e fazem o sepultamento. E eles vão até Jesus e anunciam para o Senhor Jesus: Senhor, ele foi morto. Imagine o tamanho da tristeza do Senhor. Que o Senhor é homem que nem você. 100% homem, 100% Deus. Tinha suas emoções como nós temos. Um homem que batizou o Senhor Jesus, agora é decapitado pelo rei, de uma forma totalmente injusta. Jesus, ele se afasta, e vai até um lugar deserto para buscar a face do Senhor, para adorar o Senhor. Mas a multidão que via Jesus saindo, eles começaram a seguir Jesus e se agrupar. E Jesus, ao sair do monte, ao sair daquele lugar deserto, ele encontra a multidão. E ele começa a ter compaixão naquelas pessoas. Ele olha com um olhar de compaixão, um olhar que só ele tem para cada um de nós. E ele começa a curar aquelas pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você encontramos pessoas que estão precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando que você ore por elas, mas você não tem aquela compaixão no seu coração. Nós, como os discípulos do Senhor, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, coloque compaixão no nosso coração, coloque amor pelas almas, Senhor, que eu possa ver como o Senhor vê. Porque o milagre, assim como foi dito aqui, o milagre vai gerar, o teu olhar vai gerar o milagre, aquilo que você olha vai gerar o teu milagre. Você vai conseguir milagres através do teu olhar, aquilo que você olha, como você olha as situações. E pessoas precisam de milagres, pessoas precisam de uma palavra amiga, e muitas vezes você não tem compaixão, e Jesus teve compaixão. E ele viu que já está chegando a tarde, as pessoas já estavam com fome. 5.000 homens, mulheres e crianças. A Bíblia não diz a quantidade de mulheres e crianças, mas de homens, mais mulheres e crianças. Nós sabemos que no mundo há muito mais mulheres do que homens, então provavelmente tinha muito mais mulheres do que homens. Então pode-se colocar ali 10, 15 ou 20 mil pessoas. E aonde que as pessoas iam encontrar comida? Se eles estavam no deserto, não tinha uma venda, não tinha um mercado, não tinha nada perto. E Jesus, como ele é Deus, ele não despede ninguém sem ser abençoado. Ele não despede ninguém sem ser alimentado. Se você está aqui hoje, você está sendo alimentado. Você está sendo cheio do Espírito Santo. Você está recebendo uma água viva, uma água limpa que vem do Senhor. Você está recebendo um alimento puro, um alimento saudável, que vai te fazer ficar forte. E Jesus, ele não quer despedir. Chega um discípulo e fala: Senhor, não temos alimento para tanta gente.
Melhor que eles liberem elas e deixem elas ir e procurar comida, comprar comida em algum lugar. E Jesus, para ver a fé daqueles homens, ele fala: o que tens? O que vocês têm? Ah, Senhor, nós temos só, 5 pães e 2 peixinhos. Na mente humana, na razão humana, não seria nada. Daria para alimentar 4 pessoas, 10, 5 pessoas no máximo. Mas o Senhor queria ver aonde estava a sua fé. O Senhor queria saber deles aonde estava a tua fé. De ver o Senhor com o seu olhar, ver o Senhor fazer milagres maravilhosos. Você caminhando com o Senhor, imagina nós estamos aqui, nós não vemos o Senhor, mas sentimos o Senhor. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creram. Nós não estamos vendo o Senhor, mas nós temos que Ele está aqui. Nós podemos sentir a tua presença aqui, e Ele está aqui olhando para mim e para você. E eles viram o Senhor, eles viram o que o Senhor fazia. Então eles podiam falar: não, o Senhor, Ele é poderoso para multiplicar isso aqui. E Ele está. E o Senhor, com olhos de filho, Ele olha para o céu, Ele dá graças e começa a repartir aquele pão e aquele peixe, e as pessoas são alimentadas. Engraçado que a Bíblia fala que lhe sobraram 12 cestos grandes. 12 cestos grandes, chamados canastra, é o nome desses cestos. Mas a Bíblia conta, estudos contam que não eram cestos grandes, e sim cestas pequenas, que as pessoas levavam, como nós hoje levamos bolsas, malas, quando vamos viajar. Naquela época as pessoas levavam uma cesta pequena, que se chamava vine. Era uma cesta que as pessoas levavam para levar uma roupa, para levar algum pertence. E engraçado que são 12 os apóstolos, são 12 os discípulos, e sobraram 12 cestos cheios. Provavelmente o que sobrou seria para o alimento deles, seria para que eles continuassem a sua jornada, a sua caminhada. Depois disso, acontecimento, no segundo acontecimento, no capítulo 14, o Senhor Jesus, Ele despede a multidão. Depois de alimentar a multidão, fisicamente e espiritualmente, depois das pessoas receberem a palavra do Senhor, e ver milagres maravilhosos que o Senhor fez, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor curou a muitos, Ele despede a multidão. E Ele novamente vai e sai para orar. E Ele dá uma ordem para os seus discípulos. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Nós vemos a obediência deles. O caráter de Jesus, sem força nenhuma, sem imposição nenhuma, como um líder, como filho de Deus, como um caráter puro, santo, perfeito. Ele não precisava impor nada. E a obediência dos discípulos. Hoje nós vemos quantos e quantos líderes que sofrem com pessoas que são rebeldes na igreja, pessoas que não querem compromisso com Deus, pessoas que não honram mais o seu pastor. Trata o seu pastor como uma pessoa qualquer, trata o teu pastor como uma pessoa que não, como fosse somente um amigo. E nós sabemos que o Senhor coloca os pastores, os líderes, como um anjo da igreja, como sacerdote na casa do Senhor. E nós vemos a obediência, que o Senhor dá uma ordem e eles logo vai. E o Senhor Jesus, Ele, após isso, após despedir os discípulos, Ele vai realmente ao monte. E os discípulos entram no barco. E a Bíblia diz que começa as ondas a se moverem. Uma tempestade vem aí. Um nevoeiro, os ventos fortes, os ventos contrários. Imagino eu o medo daqueles homens naquela embarcação. Porque na época não existia uma embarcação tão grande como aquela, como há hoje. Imagina o medo. Só que o Senhor Jesus, no tempo que ele estava no monte, a Bíblia diz que era tarde. Já era tarde. E ele estava lá orando. E do monte o Senhor via. Isso mostra, meus irmãos, que o Senhor, não importa o que você está passando, não importa a tua tribulação, não importa as ondas fortes que vêm contra você,
Não importa a tempestade que está vindo contra você, mesmo que o Senhor não tenha falado com você ainda, saiba que de longe mesmo, Ele está te vendo. Mesmo na glória, Ele está te vendo. Os olhares dele estão totalmente sobre você. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão inclinados para nós. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sempre olhando para cada um de nós. Mesmo que o Senhor não se manifeste, mesmo que Ele fique em silêncio, saiba que a todo momento o Senhor trabalha a teu favor. O Senhor é por você. O Senhor não te abandonou em momento algum. Ele está olhando para nós com um olhar de amor, um olhar que muda, que transforma, um olhar que nos constrange. A beleza do seu amor, do seu olhar para cada um de nós. E a Bíblia fala que era a quarta vigília. A quarta vigília era entre as 3 da tarde das 6 da madrugada, até a aurora, até o nascer do sol. E o Senhor Jesus estava orando. E o Senhor Jesus vai de encontro com eles. O Senhor viu de longe tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o Senhor, Ele nunca chega atrasado. O Senhor Jesus sempre chega na hora certa. O nosso socorro sempre vem na hora certa. Os discípulos estavam lá com medo, numa escuridão, no meio do mar, às 3 da manhã, e nós aprendemos que às 3 da manhã é um horário onde as coisas se manifestam, onde o mundo espiritual, ele se move. Muitas coisas podem acontecer nesse horário, e é um horário que muita gente gosta de orar, que é um horário que os céus estão abertos, mas também é um horário onde as trevas trabalham, e o medo pairava sobre aquelas pessoas, o medo da tempestade, das ondas grandes que vinham, o vento que vinha ao contrário, que batia. Mas Jesus, Ele vinha caminhando pelas águas. Ele, como Deus, como Senhor, Ele caminhava sobre as águas. E o vento forte não parava Jesus. A onda forte não para Jesus. O vento contrário não para Jesus. E Ele vem pisando, andando, caminhando sobre as águas, trazendo luz, graça. E eles veem Jesus. Eles veem o Senhor. Eles falam, é um fantasma. Às 3 da manhã, esse horário. Quem será? Mas Jesus está orando lá, Ele não está aqui com a gente. O que vai ser de nós? E ao longe eles veem, Ele ora para o Senhor. Eles veem que Jesus diz, tem bom ano, sou eu. O grande eu sou. O próprio Deus, o Filho do Deus vivo. O único que pode caminhar sobre as águas. O único que tem poder de parar uma tempestade. O único que tem poder de abençoar a mim e a você. O único que tem poder de transformar a sua vida, de mudar a sua situação, de fazer o milagre que você deseja. Ele é o único. Um fantasma não pode fazer isso. Eles acharam que fosse um fantasma, mas não era um fantasma. O fantasma não ama você como Ele ama. O fantasma não muda a sua vida como Ele mudou. O fantasma não transforma o seu casamento como Ele transformou. O fantasma não vai andar sobre as águas, mas sim Jesus. Os passos do Senhor tiram o medo, acaba com o medo. E Jesus vem e olha para eles. E Pedro diz, fixa os olhos no Senhor. Aonde está fixado o seu olhar? Aonde estão os seus olhos? Na dificuldade? Naquela luta? Naquelas contas? E Pedro fixa os olhos no Senhor. Eu posso ver Jesus olhando para ele com amor. E ele com aquele olhar de terror, de medo, mais abismado. Jesus sobre as águas. Só um Deus poderoso pode fazer isso. Só quem é Deus pode caminhar sobre as águas. O sobrenatural do Senhor estava acontecendo naquele momento. Os outros do barco lá, aterrorizados. E Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir, Senhor, para experimentar isso aqui. Deixa eu experimentar o sobrenatural, Senhor. Eu sou um homem comum. Deixa eu experimentar o sobrenatural. Deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu caminhar justamente com o Senhor. Muitas vezes o medo quer paralisar você. Muitas vezes a dificuldade quer paralisar você. Muitas vezes as dificuldades, as tribulações, as zonas fortes, os ventos, tira teu olhar de Jesus. Faz você olhar a situação do lado. Mas Pedro, ele ora para o Senhor. Senhor, deixa eu ir com o Senhor, com você. Deixa eu ir com o Senhor.
E o Senhor olha para ele e diz: vem. E Pedro começa a andar. Ele começa a caminhar. Ele começa a sentir que ele não está afundando. Ele começa a ver que as tribulações, as lutas da vida não estão paralisando ele. O vento não faz nada contra ele. As ondas estão passando, não está acontecendo nada com ele. Porque o olhar dele está no Senhor. A visão dele está no Senhor. Não está no que está acontecendo. Não está na tribulação, na tempestade, mas está em Jesus. Se seus olhos estiverem em Jesus, pode acontecer o que for, você não vai temer. Você não vai temer. Você vai continuar a sua caminhada. Você vai continuar em frente. Você vai continuar a buscar o teu milagre. O sobrenatural estava acontecendo. E Pedro caminhava. Ele caminhava. Mas no momento que ele desviou a sua atenção, Satanás, todo momento, ele quer tirar a tua atenção com várias coisas. Ele quer te pedir de orar. Ele quer te pedir de buscar a Deus, de jejuar, de fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E Satanás sabe disso. Ele sabe que o tempo dele está terminando aqui na terra. Ele sabe para onde ele vai, ele sabe qual é o futuro dele, mas ele quer destruir a mim e a você. Ele odeia tudo aquilo que Deus fez. E o Senhor, a maior criação do Senhor, fomos nós. Os anjos não podem fazer aquilo que eu e você pode fazer. E Pedro, ele muda o seu olhar. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Se você tirar os seus olhos do Senhor Jesus, você vai começar a ver as ondas. Você vai começar a ver o vento forte. Você vai começar a ver o que está acontecendo na sua casa. Você vai começar a ver a sua conta bancária. Você vai começar a temer o que te pode fazer o mal. E Pedro começa a afundar. Creio eu que ele não sabia nadar, porque ele pediu socorro. Ele falou assim: Jesus, salva-me, salva-me. E Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, ele começa a caminhar, ele começa a ir, e a Bíblia diz que ele estende a sua mão. Não foi Pedro que ergueu a mão contra as pessoas, meus irmãos, que afunda primeiro, para depois pedir socorro para o Senhor. Espera as coisas se estragarem, espera um mal acontecer, espera o filho ir para as drogas, espera o marido ficar na droga, na bebida, e não busca o Senhor antes, e não clama ao Senhor antes. Pedro, ele clamou antes que ele afundasse, ele clamou ao Senhor. Clame ao Senhor antes que as coisas piorem. Clame ao Senhor que você verá o milagre. Não tire os olhos do Senhor. Não mude o teu olhar, mas fixe os olhos do Senhor. E Jesus vem e pega pela mão, estende a sua mão. Jesus vem, ele vem destruindo as ondas, ele vem quebrando as dificuldades, ele vem cessando o vento, ele vem e pega e puxa Pedro e aqueles que estavam no barco. Você vai? Pastor Vitor, você vai ter coragem de ir? Não vai não, você vai afundar. Olha, pastor Vitor, aquele sonho seu que você contou para mim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Muda, faz outra coisa. Ó, esse ramo que você tem aí, ó, não tá dando legal não tá bom não. O seu filho faz faculdade, não vai. Não, você não tem condição. As pessoas tentam nos parar. O vento contrário tenta te parar. A luta tenta te parar. Jesus, ele vem pisando sobre o mar e ele olha, olhar de amor. Ele veio ao nosso socorro. Ele veio ao nosso socorro. O dono do amor está aqui. Ele olha para nós com amor, como ele olhou para Pedro. Amor, aquele olhar que nos constrange. Quando você aceitou Jesus, que você entregou a vida do Senhor, ele te olhou com amor. Ele te olha com amor. Ele olha a mim e você com amor.
E ele estende a sua mão. E ele pega, ele levanta Pedro. E Pedro sente novamente as águas firmes. Novamente ele sente. E novamente a sua fé volta. Mais forte ainda. E aqueles que viram, que desacreditaram que estava no barco, Jesus viu Pedro vindo sozinho de encontro do Senhor. Agora Pedro entra no barco de mãos dadas com Jesus. Como ele foi sozinho. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que na caminhada nós estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O olhar do Senhor está sobre nós. O seu olhar tem de amor. Na cruz, ele olhou. Na cruz ele olhou aquela multidão. Mas antes, quando Barrabás estava lá, Cristo e Barrabás estavam lá de frente com o povo. Barrabás, o cara era um inimigo político. Ele era um inimigo político. Por isso que prendiam ele. Ele era contra o reino. Fazia algazarra contra o reino. Era um bandido. Jesus, Deus encarnado, ali, do seu lado. E eles perguntam: quem você quer que solte? Porque naquele dia podia soltar um prisioneiro para prender outro. E eles falam: solta o Barrabás. Solta o Barrabás. E Jesus olha tudo aquilo. Na cruz, ele olha para todos que estavam ali. Mas o olhar dele não mudou. Mesmo sabendo tudo que ele tinha que passar, o seu olhar não mudou. A palavra diz que ele estava no jardim, começou a orar e clamar ao Senhor e chorou sangue, né? Suava sangue. Até eu não me lembro o nome agora disso. Quando a pessoa passa uma tribulação muito grande, como se diz, uma prova muito grande que mexe com o seu psicológico. Isso acontece, mas é um caso muito, muito raro. Que a pessoa passa uma dificuldade muito grande, oh meu Deus, como é que se diz? Uma luta muito grande no seu psicológico. Ela começa a suar sangue. E Jesus, ele soa sangue. Porque ele sabia. E ele diz: Pai, se for de mim, se for do Senhor, da vontade do Senhor, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia passar. E ele sabia, ele falou isso porque ele sabia. Aqueles cálices, eu vi um pastor dizendo isso. Uma menina fala isso para ele. Que aquele cálice, o que tinha naquele cálice, era a ira de Deus. Porque na cruz ele seria maldito. Todo o pecado que era contra nós, toda a dívida que era contra você, estava naquele cálice. E Jesus sabia o que ele ia passar. Mas o seu olhar não mudou. O olhar dele de amor por cada um de nós não mudou. Dificuldades pode trabalhar você. Dias difíceis pode trabalhar você. Mas não desvie o teu olhar. Não mude o seu olhar do Senhor. Não tire da tua boca o louvor a Deus, a adoração ao Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus está próximo. Em breve, nós o veremos como Ele é. Veremos a tua face. Iremos abraçá-lo. Estaremos frente a frente com o nosso Senhor. Dificuldades tentam nos parar a cada momento. Não desvie o teu olhar do Senhor. Não desvie. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de adorar ao Senhor. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Talvez a minha mensagem hoje seja uma mensagem breve, mas é muito importante. Jesus, ele não mudou a forma de te ver. Jesus, ele não mudou a forma de te olhar. Porque ele sabe que no dia certo, na hora certa, ele virá
dos altos céus para nos buscar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. O fogo de Deus virá sobre cada um de nós. A unção do Senhor será derramada sobre cada um de nós. O temor de Deus será derramado sobre cada um de nós. Tenha temor no seu coração. Tenha temor em buscar a Deus. Tenha temor em fazer a vontade de Deus. Não olhe as circunstâncias. Olhe para o Senhor. Olhe para Jesus. É Ele, é dele que vem todo o poder, que nos sustenta, que nos faz ficar de pé. Somente Ele tem poder de mudar vidas. Somente Ele tem poder de mudar situações. Somente Ele pode dar um futuro melhor para cada um de nós. Se coloque de pé. Olhe para Jesus nessa noite como você nunca olhou antes. Busque ao Senhor nessa noite como você nunca buscou antes. Peça para o Senhor mudar os seus olhos, para que você veja como o Senhor vê, para que você ame as vidas como Ele ama. Não deixe que os ventos fortes te tirem da presença do Senhor, mas caminhe de encontro ao Senhor, por fé, com coragem, pisando sobre as águas, andando sobre o mar. Não deixe que as águas te afundem, mas olhe para o Senhor e saiba que a mão do Senhor está estendida sobre mim e você. Aleluia. Adore ao Senhor.